Olá pessoal do terceiro ano, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a aula 15, frente B, trabalhamos com a frente A e agora com a frente B, certo? Bem, frente B nós vamos estar continuando a estudar questões geoeconômicas, nós vamos aí para a quarta aula em cima deste assunto, mas hoje específico na industrialização brasileira. A gente tem bastante coisa para falar, vou procurar ser o mais sucinto possível, tá? Vou também deixar aqui tanto a frente A quanto a frente B, que eu trabalhei aí com vocês com material em PowerPoint, eu vou deixar lá na plataforma para vocês como mais uma forma de consulta, de auxílio aí no estudo de vocês, tá bom? Gente, então vamos trabalhar um pouquinho sobre indústria brasileira. O Brasil é um país aí que conseguiu, como poucos no mundo, gente, fazer um processo de industrialização praticamente completo, né? A gente chegou a produzir do alfinete ao foguete, olha só, rimou, certo? Nos últimos tempos, a indústria brasileira vem perdendo lugar cada vez mais, tanto no mercado interno como no mercado externo, para produtos, né, de outros países emergentes, basicamente, particularmente da China, e vem sofrendo aí um processo de desindustrialização que preocupa vários setores políticos, econômicos, né? Porque isso significa também eliminação de postos de trabalho. E a indústria ela é extremamente importante porque ela diversifica esses postos, além de criar, ela diversifica postos na economia, não só na indústria, como no setor de serviços, no comércio, enfim, em todos os setores, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui, eu vou tentar dar, gente, rapidinho para vocês, pelo menos um raio-x, né, do processo de industrialização brasileira e um pouco das características da indústria brasileira e um pouco também da localização dessa indústria no nosso território, tá? Gente, então vamos lá. Como é que começou a indústria no Brasil? Gente, vou ser sincero com vocês. A indústria no Brasil, ela começa na República Velha. A gente tem lá, vocês estudam no Império, lá o Barão de Mauá, mas aquele processo lá, ele é isolado, não dá para dizer que foi um ciclo. Então, o primeiro ciclo, muito atrelado ao café, vai ser na República Velha, onde você tem, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, um processo ali de crescimento da indústria através da substituição de importações. Mas, efetivamente, indústria como projeto nacional, ela vai ser uma consequência da Revolução de 30, certo? Então, acaba lá aquela República das Oligarquias, né? Principalmente Minas e São Paulo, aquela troca de cartas marcadas na presidência, e você então vai ter a ascensão aí dos tenentistas, de um capitalismo urbano, né, os industriais, os banqueiros de classe média apoiando esse projeto de industrialização e urbanização no Brasil, que vai acontecer, né, nas mãos principalmente aí do Getúlio Vargas, tá? Então Getúlio Vargas vai ser o nome da indústria no Brasil. É ele que vai tirar do papel as intenções e fazer com que você tenha esse processo efetivo no Brasil. Ele governa o Brasil em duas etapas, né? A primeira como ditador, certo? De 30 a 45. É bom lembrar que ditador mesmo ele foi de 37 a 38, tá bom? De 30 a 37, ele foi primeiro, né, governo provisório, depois governo constitucional, aí ele é eleito indiretamente, em 37 ele dá o golpe, rasga a Constituição de 37, de 34, escreve uma nova Constituição e passa a ser o poder no Brasil. Muito dentro de uma tendência que você tinha na Europa, né, do fascismo europeu, aonde Mussolini, Hitler, né, que não foi tanto em quem ele se espelhou mais no Salazar, lá em Portugal, né, e tentou replicar aqui um pouquinho o que o ditador português realizava. Bem, com o poder nas suas mãos, ele vai então colocar efetivamente o Brasil aí nos trilhos da industrialização. Ele vai criar algumas indústrias, aliás, vai criar uma série de estatais, certo? A primeira delas é a Companhia Vale do Rio Doce, de mineração, posteriormente a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Ou seja, produção de aço. Depois ele cria a Eletrobras, e no seu segundo mandato ele vai criar a Petrobras.
completando o ciclo, tá, de industrialização de base no Brasil, da indústria de base, aquela que faz a primeira transformação dos meus bens industriais, certo? Ele também vai contribuir, gente, para a criação, para a estruturação do trabalho no Brasil. Então, as regras das relações trabalhistas através da CLT, né, que é o meu conjunto de leis trabalhistas, ou consolidação das leis trabalhistas, esse é o nome correto, e também vai criar o BNDES, ou BNDES, é a mesma coisa. Tem governo que põe o E, tem governo que tira o E, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que vai financiar esse processo no Brasil. Getúlio passa a batuta, né? Não exatamente ele comete suicídio em 54, por questões políticas ali envolvidas, mas ele dá a base sobre a qual vai construir a indústria brasileira, certo? Principalmente para o seu sucessor, que tem como lema, né, gente, 50 anos em 5, então ele quer colocar o Brasil no mercado internacional, no capitalismo moderno, industrial, em 5 anos, realiza isso realmente. Ele vai construir Brasília, ele vai construir uma série de rodovias no Brasil, represas, enfim, vai criar toda uma infraestrutura para atrair principalmente o capital estrangeiro na forma das multinacionais. Então, ele agora vai colocar mais uma pedrinha nesse processo de industrialização no Brasil. Getúlio cria a indústria de base, Juscelino vai então ampliar a indústria de bens de consumo duráveis. Ou seja, com a entrada das multinacionais, entra ali o símbolo da segunda revolução industrial, que são os carros, né? E por que ele faz isso? Porque ele considerou que demoraria muito tempo o Brasil desenvolver um carro, né, se ele fosse seguir todas as etapas normais dos outros países. Então ele faz essa abertura para acelerar esse processo. Com isso, a formação aí necessária de engenheiros, técnicos, enfim, o Brasil começa aí a crescer a olhos vistos e em termos internacionais, passa a ser uma referência, tá? O Juscelino sai em 61, entrega o poder ao Jânio Quadros, o Jânio governa o Brasil por 7 meses, na sequência renuncia, entra o João Goulart, que não tem uma política de industrialização, mas tem uma política de tentar transformar essa industrialização, gente, em reformas necessárias. O João Goulart, ele observa que é preciso estruturar as cidades brasileiras, que é necessário fazer uma reforma agrária, que é necessário fazer uma reforma fiscal, tá? Ou seja, que o Estado brasileiro ele precisa ser reformado daquelas bases getulistas. Então, aquelas bases foram boas, foram legais, mas ele precisa ser reformado. Eram as reformas de base do Goulart. Mas o Goulart, ele não se sustenta. Em 64 sofre o golpe, né? Aqui eu tenho uma luta entre os nacionalistas e os desenvolvimentistas, entendendo que os desenvolvimentistas queriam aprofundar o modelo do Juscelino, né, de substituição de importados, iniciado pelo Getúlio, e os nacionalistas não negavam a necessidade desse aprofundamento da industrialização, com entrada de multinacionais, enfim, com aprofundamento do processo de industrialização. Mas eles entendiam que era necessário fazer uma distribuição da riqueza que estava sendo gerada, né, para diminuir as tensões sociais. E, claro, ganharam os desenvolvimentistas na figura dos militares, que vão colocar essa agenda realmente em funcionamento. Vão aumentar a abertura de capital, por um lado, então eles buscam atrair cada vez mais capital estrangeiro, porém, olha só que coisa interessante, eles aplicam uma política protecionista em relação à indústria. Então, se alguém de fora quer investir no Brasil, certo? Ele, industrialmente, né, é muito bem-vindo e ele vai ter uma lei que vai justamente proteger esse investidor. Não pode se importar produtos de fora. Então, eu cresci nesse período, gente, calça jeans a gente só tinha 2. Ou era o Westop ou era Starup. Não tinha outra marca. Marca de carro só tinha 5. Ou você comprava um Volkswagen, um Chevrolet, Fiat ou Ford. Tá? Então você só tinha aí essas aliás, 5 marcas, não, 5, se eu considerar a Mercedes e Scania das 6 marcas que você tem no setor automobilístico. Então não tinha muita opção, certo? Claro que de um lado ajudou, porque gerou aí
milhares de empregos, desenvolveu o país por um lado, mas deixou tecnologicamente atrasado à medida que esse protecionismo, né, não ajudou no desenvolvimento técnico dessa indústria no país, por ela estar fechada, né, às importações. É bom lembrar também que esse capital estrangeiro veio também na forma de empréstimos. Os militares vão fazer empréstimos altíssimos lá fora e que nós vamos pagar caro na década de 80 com a explosão da dívida externa, com a redemocratização, e que vai ser um problema até o Plano Real. Tá? Grandes obras de infraestrutura, então construção aí da Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, Itaipu. E é bom lembrar o seguinte, todas elas envolvidas em escândalo de corrupção. Então, dizer que não houve corrupção nesse período é um pouco querer tapar o sol com a peneira. Entra lá na internet e você vai ver que essas obras, todas elas, estiveram envoltas aí numa série de suspeitas, tá? Ah, mas a gente não vê notícia na época, claro, né? No regime militar, gente, quem falasse ia preso. Então, a imprensa não podia divulgar isso aí. Posteriormente se investigou muita coisa, coisa complicada, tá? Bem, depois nós vamos ter a redemocratização. José Sarney se preocupou basicamente só em tentar combater a inflação, e quem vai investir um pouquinho na questão industrial, mas ele ficou 2 anos só no poder, foi o Collor, que faz a abertura econômica. Então, com o Collor, a gente começa a importar. E ele começa a expor a indústria brasileira, e essa indústria brasileira precisa justamente se modernizar. Tá? Ele vai ser sucedido pelo seu vice, Itamar Franco, que tira ali o Plano Real da cartola e faz o seu sucessor, que aí sim, né, nós temos uma série de mudanças nesse quadro econômico brasileiro, que é o Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Que vai adotar o receituário neoliberal no Brasil, tá bom? É ele que vai, né, realizar o que a gente chama de controle cambial, então a emissão de moedas é controlado, certo? O governo não pode emitir moeda quando estiver endividado, então o que ele tem que fazer? Cuidar das suas contas públicas, então o famoso ajuste fiscal, certo? Porque ele não vai, para pagar suas contas, emitir moeda, para controlar justamente preços e controlar a inflação. Tá? Ele vai ampliar a abertura do mercado brasileiro e a exposição da indústria, né? Forçando justamente uma modernização do parque industrial brasileiro. Em muitos casos não houve modernização, houve fechamento de setores inteiros, tá bom? Vai também entrar com as privatizações das estatais, muitas elas envoltas aí em acusações também de corrupção no processo de privatização, tá bom? Mas se destacando 3 privatizações aí que foram relativamente bem sucedidas, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Embraer e do setor de telecomunicações, tá? O setor elétrico foi uma pedra no sapato para ele, inclusive no final ali, o governo final dele, ele sai diante de um apagão geral por conta dessa privatização nesse setor que foi mal feita, tá bom? Também vai dar o fim aos subsídios e gastos, incentivos públicos que haviam para a indústria brasileira, que os militares utilizaram muito desse expediente. Então, dentro disso, dentro dessa ótica, vem o Lula e vem depois a Dilma, complementando, dando continuidade ao Fernando Henrique Cardoso, mas com uma mudança, né? Os programas sociais e programas de cunho desenvolvimentista. Tanto é que a Dilma é considerada como neodesenvolvimentista, pegando um pouco aquela fórmula do Juscelino lá atrás, tá? Aonde é que está a nossa indústria, tá bom? Então, rapidinho aqui, que é a parte final lá da apostila de vocês. A indústria brasileira está concentrada ainda, gente, em 3 regiões metropolitanas. Grande Rio, Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte. Então eu vou ter Metrópole Paulista, ABCD Paulista, Vale do Paraíba e Baixada Santista, aonde nós temos um complexo industrial importante. Indústrias pesadas, como a Cosipa, aqui na Baixada Santista, indústrias de bens de consumo duráveis, né? No ABCD Paulista, indústria automobilística, certo? E indústrias extremamente sofisticadas, como a Embraer, lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.
tá? Vale mencionar também a região de Campinas, onde nós temos indústrias sofisticadas do setor tecnológico, tá? Alguns chamam aquela região de Vale do Silício Paulista, tá bom? Bem, Rio de Janeiro também eu tenho, na grande cidade do Rio de Janeiro, algumas indústrias, mas na Baixada Fluminense e Vale do Paraíba. Então merece destaque. Cidade de Duque de Caxias, com a refinaria de Duque de Caxias, a maior, se eu não me engano, do Brasil. E o Vale do Paraíba, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde está na cidade de Volta Redonda, tá bom? Minas Gerais, a região de Belo Horizonte. Destaque para Betim e Contagem. Contagem, eu tenho a Belgo Mineira e fábricas de autopeças, né? E em Betim nós temos a fábrica da Fiat, todo o seu conglomerado. É bom lembrar, né, que em torno também dessas cidades de Belo Horizonte eu tenho o Vale do Aço, onde nós temos extração de minério de ferro e também a usinagem desse minério. É só citar o exemplo ali, que nós tivemos recentemente, da presença dessa indústria mineral ali, de Brumadinho e de Mariana, que são as áreas ali onde nós sabemos muito bem daqueles terríveis acidentes, tá? Ficam aqui na região do Vale do Aço, Minas Gerais. Então são as principais áreas. Nós temos outras regiões, claro, né, gente? Então nós temos aí distribuída nas áreas mais periféricas, tá? Então o sul do Brasil é uma área periférica importante, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá bom? Então eu tenho Porto Alegre, Caxias do Sul, onde nós temos uma importante indústria de alimentos, calçados, Novo Hamburgo, metalurgia na Grande Porto Alegre, certo? Material elétrico também na Grande Porto Alegre, e eu não coloquei aqui mecânica na região de Caxias do Sul. A Agrale é ali de Caxias do Sul, né? Então Caxias do Sul não faz só vinho, certo? Que entraria no setor alimentício. Santa Catarina, outra região bem industrializada, que é o litoral, a zona costeira lá de Santa Catarina, com destaque para a cidade de Joinville, certo? Joinville é chamada de Manchester catarinense. Por quê? Porque ela tem uma indústria mecânica importante, gente. Destaque aqui para duas empresas. Fundições Tupi, que não faz nada menos do que os blocos dos carros da BMW, da Mercedes e da Volkswagen, só isso que eles fazem, certo? E tubos e conexões Tigre, certo? Então, indústria pesada em Joinville, indústria mecânica. No Vale do Itajaí, o destaque principal é para as indústrias do setor têxtil e para a zona carbonífera no sul do estado, região de Criciúma, toda a parte de cerâmica, né, gente? Então, Eliane, cerâmicas Eliane, a gente vê nas costas de vários atletas aí do nosso Brasil no futebol, particularmente lá no time de Santa Catarina, o Criciúma, certo? Você vê sempre patrocínio dessa indústria, uma indústria de cerâmica lá da região de Criciúma. Paraná, dos estados do sul, é o menos industrializado, mas recentemente, com investimentos vindo de fora, através de incentivos fiscais, então a famosa guerra fiscal a partir dos anos 90, com cobrança mais baixa de ICMS, o estado do Paraná, na região de Curitiba, atraiu aí um polo automobilístico importante. Então você teve a instalação da Volkswagen Audi, da Nissan Renault, tá bom? Da Chrysler, que ficou um tempo depois, foi embora, que dinamiza um pouco a região, a grande Curitiba, nesse setor automotivo, tá? No restante do Brasil, nós vamos ter aí também alguns polos importantes. Então, na Bahia se formou, em torno do polo petroquímico de Camaçari, então em torno de uma refinaria, todo um setor de indústrias químicas e automobilísticas ali presentes. Automobilística na figura da Ford, tá? Próximo a Salvador. Isso aqui foi graças a incentivos do governo federal e de uma iniciativa do governo da Bahia, certo? Também vou ter algo parecido em Pernambuco, em torno do Porto de Suape. Formação também de um polo industrial, certo? Em torno desse porto de águas profundas. Também vou ter no Ceará, formação do polo de Pecém, que eu não coloquei aqui, mas uma forte transferência, gente, do setor têxtil do sul para o Ceará, onde a mão de obra é mais barata e há um fácil acesso
para os mercados da Europa e dos Estados Unidos, que são os grandes compradores dos produtos têxteis brasileiros. Então, por exemplo, a Hering não tem mais fábrica aqui, aliás, tem a fábrica deles em Blumenau, mas ela produz pouca coisa. O grosso da produção deles está lá no Nordeste, tá? Para fechar, a região amazônica, onde eu tenho a formação da Zona Franca de Manaus, certo? Em 67, e que vai dinamizar a região amazônica na produção industrial, principalmente a partir dos anos 90, quando essa Zona Franca realmente ela é consumada, com diminuição de tarifas, taxas, e aí uma atração de indústrias brasileiras e do exterior no setor eletroeletrônico, tá bom? E produção de motos que nós temos lá. É um importante polo industrial brasileiro, certo? Para vocês terem uma ideia, as geladeiras que nós compramos aqui da Electrolux, certo? Elas são montadas lá em Manaus, porque é mais barato os componentes eletrônicos. Então se faz os gabinetes aqui no Paraná, manda-se de navio para Manaus, é feita a montagem e depois volta para fechar a produção dessas geladeiras, refrigeradores, enfim, tá? Freezers, aqui em Curitiba e aí é distribuído pelo Brasil afora, tá bom? Gente, tem uma última lâmina que depois você dê uma olhada, que é o resumo das características, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Da industrialização brasileira, né? Então eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada, são algumas características importantes que vocês precisam pro vestibular aí ter em mente. Opa, fui um pouco adiante, tá? Ter em mente que são as características que eu comentei ao longo da aula ou que se eu não comentei você tem aqui escritas e que são importantes de vocês saberem se cai uma questão do vestibular a respeito desse assunto, tá bom? Gente, forte abraço para vocês, espero que logo a gente tenha aí aula presencial e, por enquanto, fique em casa, se cuide, tá bom? Um abraço e um beijo para todos vocês.